versículo de número 11, até o 17º versículo, um fato bastante conhecido, pregoado em diversas igrejas, como um estímulo de força e revigoramento para a vida daqueles que acham que tudo está perdido. E hoje, aprove a Deus eu trazer esta mensagem. Como eu disse, está aqui o meu propósito. Apresentei a Deus aqui em cima do altar. Algumas pessoas já puseram aqui. Se alguém ainda tiver alguma coisa para colocar aqui, coloque, que depois do culto nós iremos fazer, como hoje, na próxima quarta, e na outra quarta iremos fazer orações fortes aqui, pedindo a Deus que Ele entre com providência, pedindo a Deus que Ele mude pensamento, que Ele traga conversão, que Ele traga cura, libertação, que Ele traga milagres, prodígio. Pedir a Deus que Ele faça o grande milagre em nossas vidas. Então está aqui, coloquei ali meu propósito, estarei colocando nas outras quarta-feiras, que eu creio que Deus Ele fará um grande milagre nas nossas orações, ou através das nossas orações direcionadas a Ele, levada pelo Espírito Santo. Assim creio eu, em nome de Jesus, amém? Vamos ler capítulo 7, versículo de número 11 a 17, bastante conhecida. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife ou caixão, abre parêntese, e os que o levavam pararam, fecha parêntese, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Deixa a Bíblia aberta. É uma pregação expositiva, como sempre. Nós pregamos em cima de todo o contexto que nós lemos. E essa história, amada, é uma história fantástica, porque é uma história onde tudo estava perdido, não tinha mais esperança. Havia uma cultura na época, isso foi na Banda do Norte, ali, Israel, que Jesus, ele tinha saído da cidade de Cafarnaum, aonde tinha operado um milagre. Depois de ele concluir os seus discursos, quando ele entra na cidade de Cafarnaum, vem um centurião ou alguns servos e apresenta ou fala que havia um servo desse centurião doente, e Jesus ia se dirigir para fazer um milagre, como sempre. Só que vieram outras pessoas, e vieram também um centurião, e falou com Jesus que não lhe era necessário adentrar em sua casa, porque ele não era digno que Jesus pusesse as plantas dos pés em sua casa. E ele chega a falar algo com Jesus e diz: olha, eu sei o poder que é exercido através da sua vida. Eu tenho como senhor súditos e pessoas que recebem comandos da minha parte. Se eu disser ele vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser entra, ele entra. Se eu disser sai, ele sai. Se eu disser para, ele para. Se eu disser caminha, ele caminha. E eu creio que de onde o Senhor está, se o Senhor tão somente autorizar, meu servo será curado. A Bíblia vai dizer que Jesus ficou tão maravilhado, que diz que em todo Israel ele não viu uma manifestação de fé tão grande como ele viu daquele homem. E Jesus já ia ali, acometido de uma grande alegria, manifestado de grande alegria, de ter visto a fé daquele homem. E Jesus propositalmente ele desce à cidade de Naim. Havia um costume naquela época, onde as pessoas morriam, por isso também que Jesus ficou 4 dias para ir encontrar Lázaro. E creio eu que este menino, este jovem, esse rapaz, ficou ali no velório durante 3 dias, que ele tinha um costume de dizer que 3 dias o Espírito da vida vinha e ressuscitava os mortos. Talvez
algum morto da época, ou alguma pessoa que teve uma parada cardíaca, ou um súbito qualquer, e ficou por algum tempo desacordado, ao saber, quem sabe, no espaço de 3 dias, e de repente voltou a si a consciência, e eles tomaram isso como um ritual, e eles faziam isso com todas as pessoas que morriam. Eu imagino que durante 3 dias ficaram ali o velório. Aquela mulher já tinha ido àquele velório, àquele cemitério, porque já tinha enterrado seu marido. E não igual aos dias de hoje, a mulher da época, ela não tinha tanta capacidade, tanta liberdade como vocês têm hoje. Aquela mulher, ao enterrar aquele filho, não ia só perder o filho como perdeu o marido, mas iam os seus sonhos. Imagino eu que com ela ia ali pessoas e diziam: olha, você não vai trabalhar, não tem direito de trabalhar, você não vai ser assalariada, não vai receber seu dinheiro, mas não se preocupa não, que eu vou te dar uma farinha. O outro diz: eu vou te dar um pão. O outro diz: eu vou te dar um arroz. O outro diz: eu vou te dar. Mas só que não era aquilo que aquela mulher queria, viver de esmolas, porque certamente ela viveria de esmola, porque com a morte do marido dela, quem ia sustentar ela com o trabalho manual seria o filho, mas o filho morreu. Eu imagino que quando aquele filho foi acometido da enfermidade, aquela mulher começou a se desesperar de uma forma tão grande, e dizer: e agora? A minha esperança está indo embora, os meus sonhos, eles estão completamente esquecidos dentro de mim, porque eu já perdi o meu marido e agora eu vou perder o meu filho. O que será de mim? Eu vou viver de esmolas, vou viver dependendo de vizinhos, de parentes, de pessoas. Até quando eles vão querer me sustentar? E um acúmulo de pensamento naquela mulher até o suposto cemitério, com sua esperança, com a sua alegria, com o seu projeto de vida todo ali dentro daquele caixão, queria se encontrar no lugar onde estava o outro projeto de vida daquela mulher. E quando nós lemos essa passagem, muitas vezes é até lindo quando Jesus para, e nós vamos trabalhar em cima disso também. E eu fico olhando para a vida de cada um de nós, quando perdemos algo, quando momentaneamente Deus propositalmente faz com que nós entremos em um deserto e desesperamos e ficamos atônitos, ficamos perturbados, cabisbaixos, depressivos, ansiosos, quando na realidade deveríamos ficar em paz com Deus. Porque a Bíblia ela relata algumas situações que ocorreu, não é história, é um fato ocorrido, para que nós entendamos que o mesmo Deus daquela época é o que opera hoje. Então tem situações que é para morte, tem situações que é para perda, tem situações que é para doença, tem situações que é para desastre, mas tem situações, Patrícia, que é tão somente para a glorificação do nome de Deus. Então tenha o seu problema, tenha a sua escassez, tenha o seu deserto, tenha a sua fragilidade como um momento para que Deus glorifique o nome dele através da sua situação. Use a tua fé, diga: Senhor, assim como o Senhor foi com aquela mulher, assim como o Senhor foi com a sunamita, assim como o Senhor foi com a viúva, assim como o Senhor foi com a mulher do fluxo de sangue, seja também comigo, que este problema que eu estou passando, que essa dificuldade que eu estou vivendo, essa adversidade, seja para a glorificação do teu nome, e eu vou glorificar o teu nome todos os dias, quando o Senhor me der a vitória. Então usa a sua fé. Hebreus 11 já fala sobre isso no seu primeiro versículo. Não precisa que você veja o manifestar de Deus, porque Ele vai se revelar para você. Então no versículo de número 9 do capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Jesus vinha, e ouvindo Jesus isso, maravilhou-se dele, louvado seja Deus, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Jesus se alegra com a sua fé. Jesus se alegra quando as pessoas vão em sua casa chorar um defunto, quando as pessoas vão em sua casa chorar a tua perda, quando as pessoas vão em sua casa comentar o dano ocorrido, e você diz: eu ainda tenho fé.
Eu ainda acredito que esse negócio vai virar. Eu ainda acredito que Deus vai trazer a vitória sobre a minha vida. Ou seja, eu não vou perder as minhas esperanças. Eu vou alcançar esse milagre, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus que vai se revelar em minha vida hoje. Ananias, Misael e Azarias foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida, como a fúria do rei Nabucodonosor. Mas eles não temeram a afronta do rei e nem das pessoas que caluniavam contra eles naquela época. Por quê? Morrer com com Deus era lucro. E ele sabia que o Deus que age ou que agiu no Egito era o mesmo Deus que ia agir com eles naquele momento. E é o mesmo Deus que vai agir na tua vida, Zil. Nesta noite, se creres, verás o milagre de Deus. Então imagina a multidão. Vindo depois de Jesus expressar aquela frase, diz: olha, eu nunca vi, nem em Israel, tanta fé como eu vi nesse centurião, nesse homem. Que maravilha. E de repente ele vai de encontro a um projeto perdido. Jesus está indo de encontro ao seu projeto perdido nesta noite, ao teu projeto falido nesta noite. Jesus está indo de encontro agora à sua tristeza, ao teu choro, à tua lamentação, porque Ele vem nos momentos que nós nem imaginamos, mas é no momento que nós mais precisamos. Então diga a doença, diga o problema, diga o inimigo, diga a afronta: Jesus está chegando, Jesus está vindo de Cafarnaum para visitar o meu problema. Jesus está vindo do sul em direção ao norte para dizer a mim assim: ó, eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo neste negócio. Não dê ouvido a pessoas com pensamentos negativos, porque eu sou o Deus de milagre. Então o que é que acontece naquele dia? Vamos agora contextualizar. Versículo de número 11 a 13. Nós vamos ver a esperança estava completamente perdida. Igreja, em nome de Jesus, pega isso nesta noite, em nome de Jesus, e mantenha a sua esperança em alta, mantenha a sua fé em ação, para que Ele possa derramar sobre o teu problema hoje um milagre. Se você pôs aqui os seus objetos, se você pôs aqui os seus, em nome de Jesus, os seus adereços, o que você colocou aqui, em nome de Jesus, aprenda uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Então mantenha a sua fé em alta. Aquela mulher não estava nem esperando, ela estava indo já derrotada, destroçada, dizendo: eu vou padecer de fome, eu vou passar fome, eu vou viver uma miséria. Meu filho morreu, estou indo agora enterrar o meu filho no mesmo lugar que eu enterrei o meu marido. Só o que ela não sabia é que Jesus estava na casa. Só o que ela não entendia é que nas portas de Naim, Jesus estava adentrando. E quando você entra aqui, tenha certeza, e aí sentado onde você está, Ele está adentrando por aquela porta, está trazendo com a bandeja as minhas e as tuas promessas, as minhas e as tuas bênçãos. E eu creio assim, em nome de Jesus. A esperança estava perdida, mas Jesus entrou no negócio. Olha o que diz a palavra. E aconteceu pouco depois, ou dias depois, que Jesus, vindo lá de uma manifestação gloriosa em ver a fé daquele homem, louvado seja Deus, ele vai à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e também uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Detalhe, ele usa em 2 tempos. Ele é bastante, louvado seja Deus, taxativo, ele é bastante explicativo. O nosso saudoso Lucas, que ele fala: olha, ele vinha com multidão e também com seus discípulos, e também vinha de lá para cá a viúva com uma grande multidão e com um defunto, porque ela já era viúva e agora se tornar, louvado seja Deus, uma mãe sem o filho. Sabe como é o nome que nós poderíamos dar a essa mulher? Alguém sugere um nome aí? Porque é engraçado, assim como a viúva de Naim, assim como a sunamita, e assim como a viúva que Eliseu aumenta o azeite, não tem nomes.
E essa viúva poderia ter o nome de Esperança. Vamos trazer o nome dela de Esperança. E de repente a Esperança vai enterrar o teu filho no mesmo local que enterra teu marido. E Jesus entra na cidade, vê aquele cortejo e vem uma multidão de lá para cá, chorosa, triste. Umas pessoas só de companhia mesmo, outras porque gostava do jovem, outras porque gostava da mãe e do pai, e está ali sofrendo junto com o sofrimento daquela família. E vem eles de lá para cá, movido de íntima compaixão, chorando, triste. E de repente vem outra multidão adentrando na cidade, alegre, esperançosa, porque viram o milagre que Jesus operava. E de repente, quando eles se chocam, o milagre acontece. Porque no versículo número 13, Deus resgatará o teu problema e trará para Ele e devolverá para você como solução, como algo resolvido. Se você crê, pode ter demorado o tempo que demorou, pode demorar o tempo que demorar. Quando Ele vier, o diabo tem que bater em retirada, o problema tem que sair da sua vida e o nome dele vai ter sim que ser glorificado, em nome de Jesus. Se você crê, você vai ver o milagre de Deus operar na sua vida. E tem gente que diz: parece que Deus não está olhando para mim, parece que Jesus não está olhando a minha situação. Eu choro, e fico com meu luto aqui, eu clamo a Ele, eu grito, eu rasgo as vestes, eu jejuo, eu me apresento todo dia a Ele como servo ou serva, santificado pela existência de Jesus na minha vida. Mas Ele não está me olhando, Ele não está vendo minha causa, Jesus não está nem se importando comigo. Engana-se tal. Versículo de número 13. E vendo aquele que vê tudo, o contemplador, a graça, a misericórdia, o Emanuel, o Deus conosco, e vendo o Senhor, aquele cortejo, vou parafrasear, fúnebre, aquela tristeza que estava cometida no meio daquele povo, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Mas no mesmo instante, ele olhou para a mulher, viu todos que estavam ao redor dela, viu o caixão e tão somente olhou para ela. Ele está olhando para você, ele não está olhando para o teu problema, porque ele já sabe o problema que você tem, e ele está dizendo nesta noite: não chores, mantenha a esperança viva, não chores, não murmure, não lamente, não comente, não discuta, não blasfeme, tão somente aguarde a esperança. Como diz o salmista Davi: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e abençoou a minha vida, e por isso que aqui estou. Então qual o problema? Que é mais difícil do que o problema desta mulher? Qual a situação que é mais caótica do que a situação desta mulher? O espírito da morte perseguiu, matou o marido, posteriormente matou o filho, levou o filho, e ela disse: agora acabou. Como na vida de muitos crentes, só que é um detalhe: aquela mulher não era cristã, aquela mulher não servia a um Cristo vivo como nós servimos hoje, ressurreto naquela época, vivo sim, mas era visto por muitos, nós vamos ver lá no final, no versículo 17, que era visto por muitos, 16, perdão, como um grande profeta de Deus. Comparavam ali Jesus como Elias, Eliseu, com Jeremias, com Isaías e com os demais, mas só que o povo não entendia e não sabia o que nós entendemos e sabemos hoje: Jesus é Filho de Deus ressurreto para derramar sobre mim e sobre você milagres, prodígios, bênção e salvação. Então, aquela mulher estava no estado que ela deveria estar. Quando nós éramos do mundo também, nós não pensávamos nisso, nós não entendíamos isso. Então Jesus, quando disse: não chores, porque Ele está dizendo: eu estou entrando com providência, o seu filho está em minhas mãos, o poder da morte, o poder da vida está sobre minhas mãos. A doença da qual ele foi acometido, eu vou restaurar agora, e vou trazer ele de volta, e vou entregar em tuas mãos. Então no versículo de número 14, interessante que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha o que o texto nos apresenta.
E chegando-se, tocou no esquife. Ele não disse absolutamente nada, a não ser a mulher, não chore. Continuou. Imagino eu que aquela mulher ali atrás do caixão, que é um costume das pessoas que perdem seus entes queridos, imagina a mãe, o caixão vai na frente, eles vão sempre ou elas vão sempre atrás, chorando. Eu imagino que ele falou com ela aqui, não chore, vem cá, Messias, rapidinho. Imaginamos aqui que ele seja que a viúva, levar o esquife ali, ele disse a ela, não chores, e se adiantou dela e chegou no caixão. Você viu o que ele fez no relógio de Acais? Foi que Isaías pediu com ousadia, Ezequias, com ousadia, faz prova que o Senhor está na minha vida, para os graus, para o tempo do relógio. Aí quando ele, olhe para cá, a Bíblia diz, e chegando se tocou no esquife, abre parêntese, os que o levavam pararam. O tempo vai parar para Deus fazer um milagre na tua vida. Enquanto eles iam andando, a possibilidade de aquele menino ser enterrado estava mais próxima, mas quando Jesus tocou no caixão, aqueles homens de imediato, sem Jesus falar nada, pararam. Vem cá, eu gosto de fazer encenação. Vem cá os quatro. Faz aqui, simbolicamente, que está carregando algo, fica um do lado do outro, Vem andando em nome de Jesus. E Jesus falou lá, vai andando devagarinho. Jesus falou lá com a mulher. E de repente, quando ele chega no caixão, não fala nada. E aí, o tempo parou. Se possível for, Deus vai parar o tempo para te abençoar. Quando o tempo parou, o espírito da morte que estava em estado avançado, vamos parafrasear, que estava cada vez mais pegando todos os meninos, acabando, destroçando com tudo naquele menino, de repente para. E quando ele para, podem voltar, o milagre vai acontecer. Jesus está parando o relógio hoje, para que você não contabilize o tempo, a demora, que a tua misericórdia, que o teu milagre, que o problema não foi em nome de Jesus solucionado. Ele está parando o tempo hoje, para que você não diga que está demorando. E quando aqueles homens pararam, Jesus disse ao jovem, a ti te digo, levanta-te. Era só para ele levantar. Mas quando Jesus ordena, aí eu imagino aquele menino se levantando, o espírito de vida, vocês ouviram essa voz? Começou a chegar naquele menino, e eu imagino que quando no versículo de número 15, ele vai ter de dar, louvado seja Deus, a bênção à tua mãe, porque quando, versículo 15, o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Vamos parafrasear de novo. Aquele menino se levanta e de repente ele olha para Jesus e diz assim, eu vi o Senhor no meu sonho, eu vi o Senhor me pegando pela mão, eu vi o Senhor sorrindo para mim, eu estava sonhando, mamãe, e eu vi esse homem, mamãe, eu não conheço ele, mas eu vi ele pegando a minha mão, mamãe, eu vi ele andando comigo, mamãe, até eu chegar aqui, mamãe, eu vi esse homem. É assim que ele faz. Quando você acredita, quando você não dá ouvidos ao mundo, mas dá ouvidos a Deus, Ele faz o milagre acontecer. E aquele menino morto, eu imagino Jesus entrando, sai espírito da morte, criança levanta, que a tua mãe está te esperando, criança levanta, que o nome de Deus vai ter que ser glorificado, problema sai dele agora, espírito da morte, da loucura, da prostituição, da fofoca, da intriga, sai agora, espírito da miséria, da avareza, sai agora, porque ela está esperando, ele está esperando. Então aquele menino começa a falar, sentado no caixão, eu vi, mamãe, este homem no meu sonho, eu vi, mamãe, ele pegando em minha mão, eu vi, mamãe, ele dizendo, bora filho comigo. E eu vi, mamãe, vários vultos saindo de perto de mim, mamãe, com fúria, alguns com medo. E começaram a sair vultos, mamãe, de perto de mim, dos quais eu não entendia. Mas eu via uma grande luz diante desse homem. No lugar que eu estava, mamãe, era escuro. Mas quando ele chegou, tudo clareou, mamãe. E o caminho se clareou diante de mim. Ele pegando na minha mão, mamãe. E eu cheguei até aqui, a senhora. Onde é que eu estava, mamãe? Deus está levantando dentro do teu coração hoje uma motivação diferente para que você entenda que Ele trabalha tanto na vida
como Ele trabalha na morte, que Ele trabalha tanto nos ganhos, como Ele trabalha nas perdas, que Ele trabalha tanto com saúde, como Ele trabalha com a doença, que Ele trabalha na tristeza, trabalha na alegria, Ele trabalha no de ontem, trabalha no de hoje e vai trabalhar no seu amanhã. Se deres ouvidos a Deus, você verá a glória dEle sobre a sua vida. Apresente a Ele agora em espírito aquilo que você está dizendo que perdeu, aquilo que alguém ligou para você e disse: ai, não tem mais jeito não. Aquilo que alguém disse para você: olha, seu marido é cego, e você faz o quê? Apresenta a Deus agora, porque Ele descendo a mão, meu amigo, ai daquele a quem Ele desça a mão sobre a sua vida. Apresenta a Deus agora as inconstantes, apresenta a Deus agora as circunstâncias adversas, porque Ele está dizendo: eu estou chegando com milagre, eu estou chegando com promessa, eu estou chegando com a esperança alcançada, porque para isso meu Pai me enviou. Então no versículo número 16 e 17, todos vão ter que ver a glória de Deus na sua vida, meu amado. Aqueles que lhe apontavam, aqueles que caluniavam, aqueles que viram você caído não te ajudaram, vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. Aqueles que duvidavam do seu ministério, aqueles que duvidavam da tua sessão secular, ministerial, profissional, conjugal, aqueles que duvidavam da tua família, aqueles que duvidam do regresso daquilo que se foi perdido, vão ter que ver a glória de Deus na tua vida. Aqueles que talvez te chamam de louco, porque perdes tanto tempo com isso, porque perdes tanto tempo com aquilo, porque não pula para uma outra oportunidade, porque não abre mão disso, é porque Deus ainda não falou. E eu só faço o que Deus fala. Como o auxiliar Messias falou aqui há poucos instantes, não sou maluco de não ouvir a voz de Deus. E se Deus mandou eu ficar na dispersação, dure quanto tempo durar, eu vou esperar a providência divina na minha vida. Aquela mulher foi completamente perdida de todos os sonhos, andando naquele caminho, pensando ela que iria voltar e receber um consolo da multidão que foi com ela, mas tiveram que fazer vinho, tiveram que, em nome de Jesus, fazer festa, descer vinho, tiveram que fazer uma festa inesperada na casa de quem quer que seja, para a glorificação do nome de Deus, e simbolizando ali aquele menino como promessa viva de Deus, no meio de todos aqueles que pensavam que ia deixar o corpinho dele lá, tiveram que ficar apalpando ele o tempo todo na festa. Olha ele aqui, como é que pode? Estava gelado, eu vi, não tinha mais nenhum órgão vital, não tinha fôlego de vida. Como é que foi isso? Aqueles que não presenciaram começaram a perguntar: como foi isso? Aí disseram: aquele homem que se chama Jesus, o Yeshua, ele resgatou meu filho. Aquele homem que ninguém dá nada por ele. Os vizinhos diziam que meu filho já estava morto. Os vizinhos diziam que era para eu chorar, que ia me dar pão, que ia me dar farinha, que ia me dar arroz, que ia me alimentar, me dando migalhas, ia viver eu como mendiga. Eles viram o que Jesus fez na vida do meu filho. Eles viram o que Jesus fez na vida do meu filho. E se creres nessa noite, Ele vai fazer na do seu também. Se crer nesta noite, Ele vai fazer na tua casa também. Se crer nesta noite, Ele vai fazer no teu marido também, na sua esposa também. Porque Ele é um Deus que faz milagres sem olhar a quem Ele vai fazer, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, 16 e 17 diz assim: ó, e todos se apoderou de um grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta. O que eu disse, aquela mulher e aqueles homens tinham ele como grande profeta. Há uma grande diferença entre Jesus e o próprio Elias, que foi erguido vivos para os céus. Há uma grande diferença de Jesus e o rei Ezequias. Há uma grande diferença de Jesus e o profeta Isaías. Há uma grande diferença, porque nós hoje conhecemos ele como filho de Deus, mas naquela época ele era conhecido como um grande profeta à luz dos olhos de muitas pessoas. E eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus vai visitar esse povo aqui também nesta noite, se der lugar a ele. E a Bíblia vai dizer, finalizando o 17: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Através da tua vida, o nome de Deus tem que ser glorificado.
onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus na sua e na minha vida. Aplaude a Ele nesta noite e diga a Ele que Ele já ressuscitou